Bom dia. A aula de hoje é continuação sobre alcenos. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a estrutura, sobre sítios reativos dos alcenos, questão de estabilidade, né? Então é importante que vocês tenham essa compreensão, essa base, para compreenderem com mais facilidade as reações às quais os alcenos são suscetíveis, né? Os tipos de reações que os alcenos são capazes de realizar. Bom, reatividade dos alcenos. Os alcenos, eles têm um caráter nucleofílico, certo? Então, todo mundo compreendeu, já sabia qual é a diferença entre um nucleófilo e um eletrófilo. Né? Então, o nucleófilo, pensa, né, esse termo filo significa afinidade, né? Gosta, gostar, né? Então, gostar de núcleo, né? Então, se você associar que o núcleo atômico tem carga positiva por conta dos prótons, né? Então, é afinidade por carga positiva, gosta de carga positiva. Então, quem gosta de carga positiva? Uma espécie que seja rica em elétrons, né? Porque os elétrons têm carga negativa. Então, uma espécie nucleofílica é uma espécie rica em elétrons, então ela tem atração por espécies deficientes de elétrons, né? Espécies que têm ou carga positiva ou que tenham um sítio com carga parcial positiva, né? Então, o nucleófilo, ele é considerado uma base de Lewis. Vocês lembram desse conceito de acidez e basicidade? Então, a base de Lewis, ela é doadora de par de elétrons, né? O ácido de Lewis, ele recebe par de elétrons, né? Então, aqui temos alguns exemplos de nucleófilos, né? O hidróxido, né? Tem par de elétrons livre aqui, né? Para compartilhar, para atacar uma espécie deficiente de elétrons, né? A espécie deficiente de elétrons se chama eletrófilo, né? Ela gosta de elétrons, né? Então, uma espécie que tem carga parcial positiva ou uma carga positiva, ela gosta de elétrons, ela quer receber elétrons, né? Então, eletrófilo, ok? Então, aqui, ó, por exemplo, essa espécie aqui, ó, metilamina, ela é uma espécie neutra, uma molécula neutra. Mas no nitrogênio, né, o nitrogênio, que é um átomo eletronegativo, então ele já tem uma capacidade de atração de elétrons, né? Então, ele aqui você vai ter uma alta densidade eletrônica. Se você olhar o mapa de potencial eletrostático dessa molécula, você vê que ali tem uma maior concentração, né, uma maior densidade eletrônica. E ele tem esse par de elétrons livres no orbital dele, né? Então, ele também atua, né, por conta desse par de elétrons, ele atua como um nucleófilo. Então, ele pode atacar uma espécie, um sítio, né, deficiente de elétrons. E o próprio oxigênio da molécula de água, né, você tem par de elétrons livres aqui que também podem atuar, essa molécula, então, pode atuar como um nucleófilo, tá? A água, na verdade, ela pode. Depois a gente. Vocês já devem ter visto isso, né? Que ela pode atuar como um nucleófilo, mas ela também pode receber, né? Ah, não. Vamos ficar com essa parte. Ela atua como um nucleófilo. Bom, e aí, no caso do alceno, onde está a densidade eletrônica, né? Que torna o alceno um nucleófilo, né? Então, está na ligação π, né? Então, nesse orbital molecular π aqui, né, você tem essa alta densidade eletrônica, né? E aí esse é o sítio reativo dos alcenos, ok? Aqui representando de outra forma, né? Só para vocês terem essa visão dos elétrons que ficam compartilhados nessa nuvem eletrônica π, ok? Ok? Bom, então, o ponto de reatividade dos alcenos é a ligação dupla carbono-carbono.
a disponibilidade relativa dos elétrons π da ligação carbono-carbono, que são atraídos por um eletrófilo, né? Então, uma espécie parcialmente ou com carga positiva, né? Parcialmente positiva ou com carga positiva. Então, assim, cada reação se inicia com a adição de um eletrófilo a um dos carbonos sp2 do alceno e se conclui com a adição de um nucleófilo ao outro carbono sp2. Aqui ainda não está mostrado o mecanismo, né? Mas, então, a primeira etapa da reação, a nuvem eletrônica π, que os elétrons π, né, eles vão atacar uma espécie eletrofílica, uma espécie deficiente de elétrons. Esse eletrófilo ele vai se adicionar a um desses carbonos sp2 e vai formar uma ligação simples. Então, se, por exemplo, esse eletrófilo se adiciona a este carbono, esse carbono vai passar de sp2 para sp3, porque ele vai estar fazendo 4 ligações simples, olha lá, ó, passa para sp3. Quando ele passa para sp3, o par de elétrons da ligação π aqui, que estava sendo compartilhado, né, aqui na ligação dupla, esse par de elétrons ele vai ser utilizado para estabelecer a ligação sigma com esse eletrófilo. Então, vai deixar de existir essa ligação π. Esse carbono vira sp3 e esse carbono vai ficar com carga positiva, ele vai virar um carbocátion, tá? E carbocátion, ele se mantém na hibridização sp2, tá? Então, ele vai ficar com o orbital p não hibridizado, sem elétrons. Ele vai ficar na forma de carbocátion, com uma carga positiva, tá? E aí, depois disso, vem um nucleófilo, ó, porque agora, quando você tem um carbocátion, o carbocátion é eletrófilo, né? Ele quer elétron, ele quer ganhar elétron. Então, aí, um nucleófilo vai atacar esse carbocátion, e aí vai formar outra ligação sigma. Então, essa aqui é a reação de adição, tá? Então, cada reação se inicia com a adição de um eletrófilo a um dos carbonos sp2 do alceno e se conclui com a adição de um nucleófilo ao outro carbono sp2. O resultado é a quebra da ligação π e os carbonos sp2 formam novas ligações sigma com o eletrófilo e o nucleófilo. E aí eles passam para a hibridização sp3, né? Você deixa de ter ligação dupla aqui. Essa reatividade faz do alceno uma importante classe de substâncias que serve de material de partida para a síntese de substâncias de outras funções orgânicas. Então, dependendo do que você utilizar aqui como reagente para ser adicionado ao alceno, você vai gerar outras funções orgânicas. Por exemplo, se for o hidrogênio molecular, H2, né? Na presença de um catalisador, esses hidrogênios vão se adicionar a esses carbonos e vai gerar um alcano, né? Se você utilizar um haleto de hidrogênio, HCl, HBr, alguma coisa assim, vai se adicionar e vai formar um haleto de alquila. Se você adicionar água, você vai gerar um álcool. Se você adicionar um álcool, metanol, você vai gerar um éter, tá? Então, você tem aqui uma possibilidade de gerar várias funções orgânicas. Por que eu estou destacando isso? Porque essas coisas precisam ficar registradas, né? Na aula passada, a gente viu que os alcanos são pouco reativos, mas uma das reações, uma das transformações químicas que você pode fazer num alcano é transformar ele num haleto de alquila por via radicalar, né? Agora, aqui vocês já estão vendo que os alcenos, nossa, o que eu posso fazer com o alceno? Eu posso transformar um alceno num alcano, posso transformar o alceno num haleto de alquila, num álcool, num éter. Então, são informações que vocês precisam ir assimilando, porque se uma hora vocês querem formular, né, fazer um roteiro de uma síntese, né, quer produzir alguma substância, aí vocês têm que conhecer essas possibilidades, né? Quais são as cartas que vocês têm aí no seu baralho, né? Para você poder utilizar para fazer o planejamento, né? De uma síntese. Então, é importante. Então, aqui alguns exemplos, ó.
um alceno qualquer, né? Vejam que eu não representei os substituintes aqui, tá? Só coloquei aqui a dupla ligação carbono-carbono mesmo. Então, aí, ó, com a adição de um haleto de alquila, você gera um haleto de hidrogênio, você gera um haleto de alquila, né? De água, com adição de água em meio ácido, você gera um álcool. De ácido sulfúrico concentrado, aí você vai gerar aqui um hidrosulfonato, tá? Hidrosulfato. Aqui, só para relembrar, as setas. Esse aqui também acredito que já esteja tranquilo para vocês. Se não tiver, vocês perguntam, né? Mas é importante. Por que eu estou chamando a atenção para essa questão? Porque agora que a gente vai começar a desenhar mecanismo de reação, é importante que vocês saibam representar, né, a movimentação dos elétrons nesses mecanismos, nessas propostas de mecanismos, da forma correta, tá? Então, quando você está representando o movimento de um par de elétrons, você tem que usar a seta cheia. Quando você vai representar o movimento de apenas um elétron, é meia seta, tá? E aqui eu fiz até essa brincadeirinha aqui, ó, de onde para onde, né? Então, o sentido da setinha, você tem que partir do ponto, né, do centro rico em elétrons para o centro pobre em elétrons na reação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa reação, ó, observa o produto que foi gerado aqui nessa reação. Houve a quebra da ligação carbono-bromo, ó, gerou um brometo. E o estabelecimento de uma ligação dupla carbono-oxigênio aqui, né? Então, qual que é o sentido correto de movimentação dos elétrons? Ó, você tem que mostrar a seta saindo de um par de elétrons lá do oxigênio e apontando na ligação simples aqui, ó. Porque daí você está indicando que vai se formar uma ligação pi aqui, ó. Tá vendo? E aí, ó, esse bromo, ele está saindo com o par de elétrons. Então, você tem que mostrar, ó, a seta saindo da ligação, porque os elétrons presentes nessa ligação vão passar para o bromo, para gerar o brometo, tá? Então, essa é a forma correta. Veja aqui, ó, você tem aqui um álcool protonado, né? Então, para mostrar ele desprotonado aqui, né, com a saída desse H+, ó, é a ligação aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, você vai mostrar a seta saindo da ligação e indo para o oxigênio que está com carga positiva, né, ó. Aí, olha lá, o par de elétrons, que era esse par de elétrons dessa ligação, né? E aí, esse aqui fica como H+. Então, ó, nesse exemplo anterior aqui, é incorreto, é muito, muito incorreto você mostrar o contrário disso, ó. Se você mostrasse a seta saindo da ligação carbono-bromo, você mostraria a formação de uma dupla carbono-oxigênio aqui, num oxigênio que já está com o octeto completo aqui, né? Então não tem como, você ia colocar mais 2 elétrons aqui, esse sistema aqui ia ficar com 10, né? Esse oxigênio ia ficar com 10 elétrons. E esse bromo ia ficar com carga positiva, porque ele ia sair só com 6 elétrons, né? Entenderam? Então, ó, isso aqui é incorreto. E eu tô batendo nessa tecla porque tem muita gente que representa assim, representa errado. Representa migração de carga de carne, nossa. Representa migração de carga positiva. Não, carga não é assim, tá? Você sempre vai mostrar o movimento dos elétrons, tá? Dos elétrons. Às vezes, aí, por conta desse movimento de elétrons, você gera carga positiva em algum sítio da molécula, né? Mas você não tem movimento, assim, não existe uma carga positiva que. Não tem como você representar isso. A carga positiva é meio que consequência da migração dos elétrons, tá? Tá claro aqui, ó, por exemplo, isso aqui também é super incorreto, ó. Se você mostra isso daqui,
você está indicando a saída de um hidreto, né? Esse hidrogênio aqui estaria com um par de elétrons com carga negativa, sairia um hidreto, mostrando do jeito que está aqui. Entenderam? E não é isso que você quer mostrar, ó. Você está mostrando a saída de um H+. Então, é o contrário disso. A seta tem que ir para o oxigênio, tá? Ó, mais uns exemplos. Aqui de um alceno mesmo, ó. Então, a seta sai dos elétrons π para o hidrogênio. Aqui ficou faltando uma setinha também. E aqui, ó, a seta sai aqui para cá, tá? Então, veja, ó, que daí com isso, esse hidrogênio se adicionou aqui nesse carbono, né, ó, nesse carbono aqui. Olha lá o hidrogênio. Então, ficou uma carga positiva aqui, ó, né? Ó, incorreto. Por que esse de baixo está incorreto? Ó, você está mostrando a seta saindo do carbono. Isso aqui está errado, tá? Não está apagando. Isso aqui está errado. A seta não pode sair do carbono, tá? Ela tem que sair dos elétrons lá, que estão se movimentando, ok? Muito fácil isso aqui? Tá muito básico? Ah, a gente vai ver. Isso aí a gente vai ver, Larissa. Vamos falar sobre isso, tá? Ó, ficou claro? Essa questão da movimentação dos elétrons está tranquilo? Né, de como representar as setas? Eu vou cobrar isso aqui, viu? Vem desenhar seta errada, não. Que seta errada tá errado. Tá, ó, não pode. Tem que mostrar movimento de elétrons, tá bom? Então, vamos falar agora sobre a adição eletrofílica em si. Então, ó, vejam aqui meu desenho maravilhoso. Vamos mostrar uma reação aqui de um alceno qualquer ainda. Não está estabelecido aqui o... Pode ser, vamos considerar grupos metil aqui nesses carbonos, né? Nessas extremidades. Acontecendo, então, agora uma reação de adição com HBr, tá? Ácido bromídrico. Então, a gente representa, ó, o ataque do par de elétrons π ao hidrogênio. Por que ao hidrogênio e não ao bromo? Porque o sítio deficiente de elétrons da molécula de HBr é o hidrogênio, ok? A molécula HBr é polar e o bromo é mais eletronegativo. Então, qual é o sítio parcialmente deficiente de elétrons nessa molécula? É o hidrogênio. Então, o nucleófilo ele tem atração por carga positiva, né, ou carga parcial positiva. Ele tem atração por um sítio eletrofílico. Esse sítio está aqui no hidrogênio do HBr. Isso aqui está tranquilo também? Todo mundo entendeu por que é no hidrogênio e não no bromo? Então, ok. Aí, uma vez que ataca, por enquanto, a gente ainda, que nem a Larissa já perguntou, mas qual carbono que vai receber esse hidrogênio, né? Esse hidrogênio na forma de H+, né? Por enquanto, a gente ainda, nos exemplos que nós estamos usando aqui, poderia ser em qualquer um dos dois, tá? Então, ó, nesse caso aqui, eu coloquei nesse carbono, né? Ó, formou, estabeleceu uma ligação sigma com o par de elétrons π, né? Agora formou a ligação sigma. Esse carbono ficou sp3. O carbono vizinho ficou agora na forma de carbocátion. Então, o orbital P, não hibridizado, está com carga positiva, né? E agora, essa molécula, esse intermediário, né, esse carbocátion, ele é eletrofílico, né? Ele é um eletrófilo, né?
Então, ele é suscetível ao ataque de um nucleófilo. Então, uma espécie rica em elétrons é que vai atacar ele. Essa espécie é o próprio brometo, né? Gerado aí no meio reacional, tá? Então, aí o par de elétrons do brometo vai atacar o carbono que está com a carga positiva, né? E aí vai formar uma ligação sigma, ok? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre estereoquímica de reação, mas aí uma coisa que eu já quero que vocês se lembrem, por isso que é importante, eu falei bastante. Quando você tem um carbono sp2, ele é trigonal planar, então ele é plano e você tem o orbital P furando aqui, né? Então veja que nesse processo de reação, o ataque, por exemplo, esse ataque dos elétrons pi pode acontecer dessa face ou pode acontecer por essa face, né? E aí, uma vez que forma esse carbocátion, esse nucleófilo ele também vai poder atacar por esta face ou ele pode atacar por esta face, né? Isso faz diferença, né? Se a gente pensar em estereoisômeros. Vocês lembram disso? Estereoisômeros? Orgânica 1, né? Então, ó, aqui mostrando a reação que acabou de ser desenhada. Vejam que eu coloquei aqui para vocês que essa primeira etapa, que é a formação do carbocátion, é a etapa lenta da reação. E a segunda etapa se processa rapidamente. Então, qual é a etapa que determina a velocidade dessa reação? Então, a etapa que determina a velocidade dessa reação é a formação do carbocátion, tá? Então, vai ser a adição, no caso aqui, como a gente ainda está falando só de adição de haletos de hidrogênio, a etapa determinante da velocidade da reação é a adição do H+, né, para formar o carbocátion. Então, aqui, ó, representando as setinhas, né? Depois, ó, o brometo atacando o carbono que está com a carga positiva. Ah, professora, e se eu tivesse feito a seta aqui por cima? Tá bom, estava certo também, tá? Então, aqui o gráfico mostrando que essa primeira etapa, ó, da formação do intermediário carbocátion é a etapa determinante da velocidade da reação. Por quê? Ó? Porque a energia de ativação dessa etapa é mais alta, né? É maior. A segunda etapa se processa rapidamente. Olha só, se a gente considerar que agora aqui são os reagentes para gerar esses produtos, veja que a energia de ativação é pequena, né? É baixa, é pequena, né? A quantidade de energia é pouca energia, né? Então, essa segunda etapa é rápida, tá? A primeira etapa, que é a formação do carbocátion, que demora um pouco mais. Então, a etapa limitante da velocidade controla a velocidade total da reação. Então, aqui alguns exemplos, olha. Adição de HCl ao eteno. Então, ó, o hidrogênio foi adicionado aqui nesse carbono, né? Aí gerou o carbocátion neste e adicionou o cloro. Aqui também está representado sempre nesse carbono aqui, né? Que está representado. Só que nesses exemplos aqui, ó, não faz diferença em qual carbono sp2 o eletrófilo se liga, pois os carbonos vinílicos possuem os mesmos substituintes, né? Nesses casos aqui, ó, são os mesmos substituintes que estão ligados a esses carbonos. Então, se você adicionar o H+ neste carbono, ou se você adicionar neste carbono, vocês concordam que vai gerar o mesmo carbocátion? Isso, alguém tem dúvida de perceber isso? Então, tanto neste quanto neste, você vai gerar o mesmo carbocátion. Então, tanto faz nesse caso aqui, qual é o carbono que vai receber o H+, né? No final do processo, você vai obter o mesmo produto, não importa. Mas, sempre tem um mas, né? Vamos ver esse caso aqui. Qual que é o produto dessa reação aqui? Vejam que agora, aqui tem diferença, vocês concordam? Ó?
Porque nesse carbono aqui, você tem 2 hidrogênios ligados. E neste carbono, você tem 2 metilas ligadas. Então, vamos ver se a adição acontecer neste carbono aqui. Olha só, esse carbocátion vai ser produzido, certo? Ó, um carbocátion, um carbono com carga positiva que está ligado a 3 metilas, tá? Aqui eu só representei desse jeito para mostrar para vocês o hidrogênio, né? Mas isso aqui é um CH3, né? Então, o produto a partir deste carbocátion, né? Então, o produto a partir da adição neste carbono aqui será o cloreto de terquibutila, certo? Agora, com o amarelinho aqui, ó, o hidrogênio sendo adicionado a esse carbono sp2. Você vai gerar esse carbocátion aqui. Vejam que agora a carga positiva está nesse CH2 aqui, né? Como produto disso, vai gerar o cloreto de isobutila, né? Porque daí o cloreto vai se adicionar aqui. Qual é a mesma etapa determinante da velocidade da reação de adição, dessa reação que a gente viu? Então, a etapa determinante da velocidade da reação é a formação do carbocátion. Só de eu falar isso, você já tem ideia de qual vai ser o carbono que vai receber o hidrogênio? Qual carbocátion vocês acham que vai ser formado? É isso, é sim, Francisco. Por que, que o cloreto de terquibutila é o mais estável? Como que você chegou a essa conclusão? Alguém mais concorda com esse raciocínio do Francisco? Por que o cloreto de terquibutila é o principal produto dessa reação? Qual é a explicação para isso? Elaborem a explicação para isso. Então, por quê? Então, porque você tem. Eu estou lendo as respostas de vocês. É isso mesmo que vocês estão falando aí, né? Então, a resposta mais bonitinha seria vocês me falarem assim, porque a etapa determinante da velocidade dessa reação é a formação do carbocátion, né? É a etapa lenta dessa reação. E quanto mais estável é o carbocátion formado, menor vai ser a energia de ativação. Vocês lembram que a gente viu faz pouco, né? Sobre aquele postulado de Raymond? Então, se você vai formar um carbocátion mais estável, nesse caso aqui, como essa primeira etapa é uma reação endotérmica, né, endergônica, né? Então, quer dizer que a estrutura do estado de transição, ela vai se assemelhar mais a esse produto, né? Porque eles estão energeticamente mais próximos. Então, quanto mais estável for o seu produto, que no caso vai ser o carbocátion, mais estável é a estrutura do estado de transição, consequentemente, menor será a energia de ativação. Então, o carbocátion mais estável se forma mais rapidamente, certo? E quais são os motivos que fazem o carbocátion terciário, né? Que aqui é um carbocátion terciário, certo? É um carbono positivo ligado a 3 carbonos. Então, ele é terciário. Esse carbocátion aqui, ó, é um carbono ligado a apenas um carbono. Isso aqui é um carbocátion primário. Então, os fatores que estabilizam esse carbocátion, a gente tem aquelas duas explicações que a gente viu para os radicais, né? Então, uma explicação seria o efeito indutivo doador de elétrons dos grupos alquil. E a outra explicação, que é a mais correta, né, que é a mais compatível com os dados, né, com o que é observado, é o efeito da hiperconjugação, porque daí nesse carbocátion terciário, esses grupos metil, né, as ligações sigma carbono hidrogênio desses grupos metil,
elas podem, né, quando estiverem numa orientação paralela ao orbital P vazio desse carbono sp2, pode acontecer a deslocalização eletrônica, né? Você ter o efeito da hiperconjugação. E aí, como são 3 grupos metil, você tem 9 ligações aqui, carbono e hidrogênio, que podem fazer hiperconjugação, né? Podem fazer essa deslocalização com esse orbital P vazio. Ok? É exatamente o que vocês falaram aqui, né? Por exemplo, como tem hiperconjugação, é mais estável, então menor a energia de ativação. O primeiro é mais estável porque é um carbono terciário, então ele é mais estável porque é um carbono terciário, e a explicação para isso é o fenômeno da hiperconjugação. Um tá completando o outro, né, Johan? É isso aí, tá? A resposta é por aí, tá? Só que é lógico que daí, quando vocês forem responder, vocês têm que responder bonitinho. Pensa que vocês estão escrevendo um livro didático, tá? Vocês vão fazer uma explicação completinha, tá? Então, ó, vamos agora que vocês já responderam tudo, vamos só passar isso que a gente acabou de discutir, tá? Então, ó, a etapa determinante da velocidade da reação de adição de haleto de hidrogênio em alcenos é a adição do H+, né, com a formação do intermediário carbocátion. Então, uma vez formado, a segunda etapa, né, ela acontece rapidamente, né, a energia de ativação dela é bem menor, né. Então, o carbocátion que se formar mais rapidamente será o produto preferencial da primeira etapa. Então, como a etapa seguinte é rápida, o carbocátion específico formado na primeira etapa é que determina o produto final, né? Então, o carbocátion mais rápido, né, o que se formar mais facilmente, você vai ter uma maior quantidade dele, e como essa segunda etapa é rápida, né, você vai gerar o produto da adição daquele, do haleto naquele carbocátion, né? Então, olha lá. Aqui são as duas possibilidades que a gente viu no slide passado. E olha só que interessante, o cloreto de terc-butila é o único produto formado. O cátion, esse cátion isobutila praticamente não se forma, né? Por quê? Porque é um carbocátion primário. Carbocátion primário, gente, é bem instável, tá? É difícil de formar carbocátion primário. A energia de ativação dele é bem alta, tá? Para a formação dele. Então, o carbocátion terc-butila, ele se forma com muito mais facilidade, então acaba que você vai ter esse cloreto de terc-butila como único produto, né? O produto aqui está escrito como único produto da reação. Se você tiver do outro, vai ser em quantidades negligenciáveis, tá? Aqui são os carbocátions formados, que a gente já viu no slide passado. E, então, esse cátion aqui acaba nem se formando, tá? Aí aqui eu coloquei o porquê, né? Por que que se forma esse aqui e esse aqui praticamente nem se forma? Então, vocês já me deram a resposta aí, né? É pela questão dos fatores que estabilizam os carbocátions, tá? Que são os mesmos fatores que estabilizam as espécies radicalares, tá? Então, o carbocátion terciário, ele é mais estável do que o carbocátion secundário, que é mais estável que o carbocátion primário, que é mais estável que o carbocátion metila, tá? Que o cátion metila. Essa estabilidade aumenta com o número dos substituintes alquila ligado ao carbono carregado positivamente. Tem para formação. Tem também. Tem também, Guilherme. A gente vai ver que, por exemplo, aqui a gente já viu uma certa seletividade, né? Pela preferência de formação desse carbocátion, né? Então, por exemplo, aqui, ó,
mostrando um carbocátion terquibutil. Vejam que quanto mais azul, maior a carga, a força, né, a carga positiva, né? Então, aqui, ó, o cátion metila é bastante, né? Essa carga, ela tá mais evidente. E, então, ele é pouco estável. Então, ó, com a presença já de um grupo alquil, você já tem uma atenuação, né? Nessa carga positiva, né? Por conta do efeito desse grupo metil, né, pelo fenômeno da hiperconjugação, ou também considerando o efeito indutivo doador de elétrons, né? E conforme aumenta os grupos metil ligados, né, você consegue, então, diminuir mais essa carga positiva, né? Você dá uma neutralizada nisso, né? Estabiliza, né? Então, aqui você tem ó, a maior densidade eletrônica ao redor desse carbono que está positivo. Então, isso também estabiliza. Aqui, lembrando o fenômeno da hiperconjugação, então você tem o carbono sp2 com orbital p vazio, e aí o grupo metil, né? Um grupo alquil, né? Não necessariamente precisa ser um grupo metil, né? Mas aí as ligações sigma, carbono e hidrogênio, quando estão numa orientação adequada, né, elas pode acontecer a deslocalização eletrônica pela hiperconjugação. Pode acontecer com essa ligação, com essa outra, né? É desde que elas estejam orientadas. E isso é possível porque existe livre rotação dessa ligação carbono-carbono, né? Então essa molécula não está engessada ali, né? Ela está girando, né? Se movimentando. Essas ligações também giram. Então, o cátion terc-butila é formado mais rapidamente e é mais estável, tá? Então, é pelo postulado de Raymond, né? Então, veja aqui, né? A diferença da estabilidade dos carbocátions se reflete na diferença de estabilidade dos estados de transição. Por quê? Porque a estrutura do estado de transição aqui se parece mais com a dos produtos, né? Do que com a dos reagentes. Então, fatores que estabilizam produtos também estabilizam o estado de transição para esse tipo de reação, tá? Vamos ver aqui outros exemplos. Falando dessa questão de estabilidade de carbocátion, lembrando também que quais são os carbocátions que vão ser mais estáveis do que o carbocátion terciário, por exemplo? Serão os carbocátions que têm a sua carga positiva estabilizada por ressonância, tá? Então, cátions, carbocátion alílico, carbocátion benzílico, eles vão ser mais estáveis do que os alquílicos, né? Terciário, secundário, primário, né? Então, o fenômeno da ressonância também é um efeito importante aí na estabilização de carbocátions, tá? Então, aqui o exemplo do propeno. A gente viu com o metilpropeno, né? Agora a gente está vendo com o propeno. Então, com o propeno, você pode ter a adição do hidrogênio a este carbono, vai gerar um carbocátion secundário. E aí, como produto, gera o 2-cloropropano. E você pode ter a adição do hidrogênio nesse carbono aqui, gerando um carbocátion primário. E aí, consequentemente, geraria o 1-cloropropano. Só que esse produto aqui praticamente não se forma, porque, em geral, os carbocátions primários são instáveis, né? É mais difícil de formar. Então, se forma, né, deve formar em uma quantidade muito pequena, né? Não tão detectável, né, experimentalmente. A não ser que tivesse outros fenômenos envolvidos, como a ressonância, tá? Tá. Esse aqui é para vocês fazerem. Vou dar 5 minutinhos só, tá, gente? Rapidão aí. Faz os produtos aqui, ó, dessas duas reações aí. Dá até 8h25 para vocês fazerem.
Então vamos, né? Acho que já deu tempo de fazer. Vamos começar, vamos pela primeira aqui, primeiro. Primeiro pela primeira, né? Então, ó, um carbocátion seria esse, ok? Seria o produto, seria produto da adição, né, do H+, neste carbono. Então, ó, formou, virou CH2, né? A carga positiva ficou aqui. O produto da iodação seria, então, este aqui. 1, 2, 3, 4. Então, é o 2 iodo, 2 metilbutano, né? O outro produto é a adição do H+, a este carbono aqui. Vai gerar este carbocátion. Com a iodação, teremos esse produto aqui. Qual... Chegaram nesses? Vocês chegaram nesses mesmos produtos? E aí, qual é o majoritário? O primeiro ou o segundo? O primeiro, por quê? Porque no primeiro você forma um carbocátion terciário, que é mais estável. Então, ele vai se formar no processo da reação, né? Você vai produzir, ele vai ser produzido, né? Ele será produzido mais rapidamente. Então, você vai ter maior quantidade dele, a segunda etapa é rápida, então vai gerando este produto em maior quantidade, certo? Quer dizer que o outro não se forma? Não, o outro também se forma, tá? Porque aqui também é um carbocátion secundário, né? Então ele se forma também, mas você vai ter este produto, né? O primeiro produto do carbocátion terciário, né? Você vai ter em maior quantidade, ele vai ser o seu produto majoritário, ok? Não é que o outro não vai formar. Vamos para o segundo exemplo. Ah, olha lá, majoritário, tá? Segundo exemplo. Então, uma possibilidade, ó, isso aqui é um CH, ok? Quando ocorre a adição, vai virar um CH2. Por isso que eu marquei aqui, CH2. Ele era um CH, virou um CH2. E aí, consequentemente, a carga positiva vai ficar neste carbono aqui. Então, formou aqui um carbocátion terciário, né? Ó, esse carbono está ligado a 3 outros carbonos, carbocátion terciário. Com o ataque do brometo, forma este produto. A outra possibilidade é a adição do hidrogênio, do H+, né? Nesse carbono aqui. Olha lá. Consequentemente, aqui vai continuar como CH, né? Só que agora é um carbocátion. Vai ficar uma carga positiva. E aí a adição do brometo gera este produto. Então, nessa primeira opção, forma um carbocátion terciário. Nessa segunda opção, forma um carbocátion secundário. Vocês chegaram nesses produtos? Qual foi a dúvida que o Johan falou assim? Ah, não sei se está certo. Tá certo? Tá certo? Então tá. Então, qual é o majoritário? Primeiro ou segundo? Primeiro de novo, né? Pela mesma explicação, né? Formação do carbocátion mais estável. Então, os pares de produtos dessas reações que a gente acabou de fazer, são esses daqui, né? Eles são isômeros constitucionais. Lembram o que é isômero constitucional? Então, isômero constitucional, lembra? O que é o isômero constitucional?
Mais ou menos. Mais ou menos é que não lembra, né? Mas eu lembro que existe isso, né? Só não sei o que é. Então, isômero constitucional são, isômero é o quê? O que é um isômero? Isômeros são moléculas que têm a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes. Então, o que é a mesma fórmula molecular, né? Tem a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio, no caso aqui, ó, essas duas. Elas têm 4 carbonos, 3, 6, 9, 10, 11 hidrogênios e um iodo. Então, é C4H11, que eu falei? 3, 6, 9, 10. C4H11I, né? Então, as duas são C4H11I. Então, elas têm a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes, né? Os isômeros constitucionais, eles são isômeros que diferem pela conectividade dos átomos, tá? São. João Pedro, mesma fórmula, diferentes nomes. Não fica certo esse conceito, porque o fato deles terem diferentes nomes é justamente porque eles são substâncias diferentes, né? Então, se você pensar no conceito, assim, você explicar que é porque eles têm diferentes nomes, não é a explicação correta, né? A explicação é porque são substâncias diferentes, por isso que tem nome diferente, entendeu? Então, os isômeros constitucionais, eles se diferem, né? Diferem-se pela conectividade dos átomos, pela sequência que esses átomos estão ligados. Então, se você observar aqui, por exemplo, você tem carbono, carbono e iodo, né? Aqui, não, vou pegar outro exemplo, porque aqui, se você olhar daqui para cá, também tem, né? Mas, por exemplo, ó, esse carbono, ele está ligado a 3 carbonos e a um iodo, né? Aqui você não tem isso. Aqui você tem um carbono que está ligado a 3 carbonos e um hidrogênio, e aqui você tem um carbono que está ligado a 2 carbonos, um hidrogênio e outros. Então você vê que a forma que esses átomos estão ligados uns aos outros para gerar essas moléculas é diferente, não é a mesma sequência de ligação dos átomos, entenderam isso? Numeração dos substituintes não mudaria alterando os nomes? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Você fala desses dois aqui? Oi, profa. A senhora Oi, tá me ouvindo? tô. Não, eu estava falando em relação à teoria, a hipótese aqui do João, dizendo assim, que é a mesma fórmula, só que diferentes nomes. Já que os substituintes alterariam de posição, consequentemente a numeração deles também alteraria, alterando os nomes, certo? Sim, sim, altera os nomes, com certeza. Mas eu só estou falando assim que em questão de explicação. Não fica certo porque não é isso, não é o fato de ter nome diferente que faz com que eles sejam isômeros. O que faz com que eles sejam isômeros é o fato deles terem a mesma fórmula molecular e serem substâncias diferentes. Aí, por consequência disso, eles têm nomes diferentes, porque a gente tem que dar nome para diferenciar, né, essas substâncias. É mais por questão disso. É lógico que o fato deles terem esses nomes diferentes, você já subentende que eles são substâncias diferentes. Mas eu estou falando só conceitualmente, entendeu? O conceito não fica apropriado, tá? Tanto é que, assim, no ensino médio, eu acho que vocês estudaram que isso daqui é isômero de posição, não é? Que a gente não usa isso na universidade. Isso aí são umas decorebinhas que não tem muita necessidade, sabe? Isômero de função, isômero de posição, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo só para vocês relembrarem dessa parte aí, mas é importante que vocês deem uma revisada nisso daí, tá? Que a gente vai usar muito agora. Estereoquímica, vocês vão comer com farinha agora, tá? Então, ó, CH3, CH2, OH, CH3, O, CH3.
Então, ó, essas duas moléculas, elas são C2H6O, né? 3, 4, 5, 6, isso. C2H6O. Então, elas são isômeros, né? Essas duas moléculas são isômeros. Então, que tipo de isômero? São isômeros constitucionais. Por quê? Porque a sequência de ligação dos átomos para compor essas moléculas é diferente, a conectividade é diferente, né? Então, aqui, ó, carbono, oxigênio, carbono. Aqui é. Vocês estão vendo esse pontinho ó, apontando nessa aqui? Então, aqui nessa aqui é a sequência: carbono, oxigênio, carbono. Nessa daqui, carbono, carbono, oxigênio, né? Então, muda. Aqui vocês aprenderam que é isômero de função, né? Então, não, é isômero constitucional, tá? Isômero de posição, isômero de função, essas coisas vocês viram? Isômero constitucional, tá? Entendeu? E então, então, esses produtos aqui são isômeros constitucionais, né? Tem um que predomina, né? A gente viu aqui que destes dois isômeros, quem predomina? Esse aqui. Destes dois isômeros, qual predominou? Este daqui, né? Então, em uma reação na qual dois ou mais isômeros constitucionais podem ser obtidos como produtos, mas um deles apenas predomina, ela é chamada de regioseletiva, tá? Então, essas duas reações que nós vimos aqui são reações regioseletivas, tá? Então, por quê? Porque há a possibilidade da produção de dois isômeros, só que um predomina, né? Você vai ter um produto majoritário, um isômero majoritário nessa reação. Então, ela é regioseletiva, tá? Agora, vamos ver essa reação aqui. Vocês vão me responder se ela é regioseletiva ou não e vão me falar o porquê, tá? Então, vamos fazer. Então, ó, você tem aqui a ligação dupla, né? 1, 2, 3, 4, 5. É o 2-penteno, né? Então, ó, par de elétrons π atua como um nucleófilo, ataca o eletrófilo e se adiciona, e esse H+ vai se adicionar ou a este carbono ou a este. Então, são essas as possibilidades. Se ele se adicionar a este carbono, vai gerar esse carbocátion. Se o H+ se adicionar a este carbono, vai gerar este carbocátion. Vocês olhando aqui, vocês acham que há um que predomina, que vai se formar com mais facilidade do que o outro? O que vocês acham? Então, em termos de estabilidade, né, você está gerando aqui dois carbocátions secundários, né? Então, em termos de facilidade de formação desses carbocátions, fica meio que equivalente, né? Provavelmente serão energias de ativação bem próximas. Então, você vai ter esses dois produtos numa proporção muito parecida, né? Uma quantidade muito parecida dos dois. Então, aqui você não vai ter um produto majoritário entre esses dois isômeros constitucionais, né? Aqui você tem o 2-bromo-pentano e aqui você tem o 3-bromo-pentano, né? Então, são isômeros constitucionais. Qual vai prevalecer? Nenhum dos dois, você vai ter eles em proporções próximas. Então, essa reação aqui não é regioseletiva, tá? Então, não são todas as reações de adição que são regioseletivas, de adição de haleto de hidrogênio, né? Não são todas. Algumas sim, outras não. Então, aquelas que você tem a formação de carbocátion mais estável, vai gerar, né? Que vai gerar o produto majoritário, né? Então, consequentemente, tendo um produto majoritário, vai ser regioseletiva, né? Tendo um produto majoritário,
quando essa mistura de produtos aí são isômeros constitucionais, né? Então, concluindo, pensa o tempo que eu levei para fazer essa animação, gente, mas aprendi. Então, ó, para prever o produto majoritário de uma reação de adição eletrofílica, deve-se inicialmente, ó, isso aqui, determinar a estabilidade relativa dos intermediários carbocátions que podem ser formados, tá? Então, se você quer determinar lá qual vai se formar em maior quantidade, primeiro você tem que ver quais são os carbocátions que podem ser produzidos nessa reação e determinar qual é o mais estável, ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos falar agora sobre a regra de Markov-Nikov. Então, em 1865, até coloquei a idade dele, porque fico observando uma coisa que me impressiona muito da ciência, né, da história da química, da história da ciência, né, mas vamos falar mais especificamente sobre a história da química, né, é que essas descobertas importantes que eles fizeram, né, que esses cientistas fizeram, muitas vezes eles eram tão jovens. Aí, às vezes, eu me comparo, assim, quando eu tinha 28 anos, né? Quer dizer, ainda não fiz, né, gente, 28 anos. Então, eu fico pensando assim, falando, quando eu tinha 28 anos, que grande descoberta eu fiz, né? Então, você vê, né, em 1865, aos 28 anos, quando os carbocátions e as suas estabilidades relativas ainda não eram conhecidos. Então, ainda não se sabia disso. Carbocátio, estabilidade carbocátio, né? Não se tinha conhecimento nenhum sobre isso. Só que Markov-Nikov, ele publicou um trabalho no qual ele descreveu uma maneira de prever o produto majoritário obtido da reação de um aleto de hidrogênio a um alceno assimétrico. Então, isso que a gente está fazendo aqui, eu fiz agora com vocês, aí da gente exercitar, olhando, mas qual, né, vai ser o principal produto? Agora a gente consegue fazer isso com maior facilidade porque a gente tem o conhecimento que essa reação ocorre via formação de um carbocátion, que a formação desse carbocátion é a etapa determinante da velocidade da reação, e quanto mais estável for o carbocátion, ele vai se formar mais rapidamente, né? Então ele vai ser o produto majoritário da reação. Só que ele não sabia disso nessa época. E aí ele observou um fato bem interessante, né? Ele criou essa regra aqui, ó. Quando um aleto de hidrogênio se adiciona a um alceno assimétrico, um alceno assimétrico é o alceno que tem, né, na dupla ligação os substituintes diferentes, né? A adição ocorre de modo que o halogênio se ligue ao átomo de carbono da dupla ligação do alceno que contém o menor número de hidrogênios. Só que aí, como agora sabe que a primeira etapa é a adição do H+, a regra de Markov-Nikov foi ajustada para essa aqui, ó. O hidrogênio, H+, se adiciona ao carbono sp2, que está ligado ao maior número de hidrogênios. Então, essa daqui é a regra de Markov-Nikov, tá? O hidrogênio se adiciona ao carbono ligado ao maior número de hidrogênios. Então, olha lá. O hidrogênio se adiciona ao carbono ligado ao maior número de hidrogênios e aí forma o produto principal. Só que agora vocês já sabem por que isso acontece, tá? Isso acontece porque forma o carbocátion, né? Se o hidrogênio se liga ao carbono com mais hidrogênios, você gera o carbocátion mais substituído, carbocátion mais estável. Então, aqui no caso, vai ser o carbocátion terciário que vai gerar esse produto. Se o hidrogênio se adiciona a este carbono, que tem menos hidrogênios, ia gerar um carbocátion primário, que não se forma, né? Entenderam? Então, é consequência. A regra de Markov-Nikov é uma regra interessante, vocês vão ouvir falar muito dela. Vocês têm que saber, você tem que conhecer a regra. Mas, assim, se você já conhece, já sabe que é o carbocátion mais estável que vai ser formado, é até mais fácil, porque vocês vão ver que existem algumas reações
que fogem à regra de Markov-Nikov. Então, é importante vocês saberem a regra, mas para fazer as reações, é melhor você se guiar pela estabilidade do intermediário que é produzido nessa reação, né? Que é a estabilidade do intermediário da etapa determinante da velocidade da reação. Entenderam isso que eu falei? Ou ficou muito comprido? Mas a regra é essa, tá? O hidrogênio se adiciona ao carbono ligado ao maior número de hidrogênios. Ao carbono sp2, né? Então, a regra de Markov-Nikov foi criada para as reações de adição de haletos de hidrogênio em alcenos. Só que depois ela passou a ser utilizada para todas as reações de adição. Então, a gente vai ver que tem outras reações que não, a gente vai ver reações de adição que não são apenas adição de haleto de hidrogênio, né? Então, essa regra foi usada para todas as reações de adição que envolvam a adição de um H+ ao carbono sp2. E para as próximas reações, veremos que nem todas elas seguem a regra de Markov-Nikov, tá? Então, essas reações, quando ela não segue a regra de Markov-Nikov, você fala que ela é uma reação de adição anti-Markov-Nikov, tá? Então, aí vocês vão ver que o hidrogênio não vai se adicionar ao carbono ligado ao maior número de hidrogênios. Mas, como vocês sabem que vocês têm que sempre analisar a estabilidade do intermediário, da etapa determinante da velocidade da reação, vocês vão ver que não fica muito difícil compreender. É só importante você saber esse termo, o que é anti-Markov-Nikov, né? Que ela quer dizer que ela não segue a regra de Markov-Nikov. Então, ao entendermos as reações de alcenos, será possível verificar que a seguinte regra se adequará a todas as reações. Então, no livro da Paula Bruce, esse aqui, ele fala isso, né? Na verdade, eu não olhei se nos outros eles também gostam de usar essa definição aqui. Então, essa definição aqui, vocês vão ver que ela vai funcionar para todas as reações de adição, tá? Então, o eletrófilo se adiciona no carbono sp2 que está ligado ao maior número de hidrogênios, tá? Então, por exemplo, na reação de adição de haleto de hidrogênio, que é essa que a gente está vendo, quem é o eletrófilo? É o H+. Só que a gente vai ver outras reações onde na etapa determinante da velocidade da reação, o eletrófilo não vai ser o H+, o eletrófilo vai ser outra espécie. E é por isso que daí, nesses casos, a reação vai se dar vai ser anti-Markov-Nikov, entendeu? Então, se você usar, em vez de falar que é o hidrogênio que se adiciona ao carbono sp2, você falar que é o eletrófilo, essa regrinha aqui, ela funciona para todas as reações de adição de alcenos, tá? Entenderam isso? Quando a gente for vendo os outros casos, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês. Vai ter exemplo, né? Fica mais palpável para vocês compreenderem isso. Então, aqui, ó, mais alguns exemplos. Esse aqui a gente já até tinha visto, né? Então, aqui são exemplos todos que seguem a regra de Markov-Nikov, tá? Então, ó, o hidrogênio se adiciona ao carbono ligado ao maior número de hidrogênios. Então, aí o nucleófilo vai se adicionar aqui, né? O carbocátion vai ser formado aqui. Aqui nesse, ó, ligação deste carbono com esse CH2, né? Ligação dupla. Então, esse carbono aqui é o que tem maior número de hidrogênios. Então, o hidrogênio vai se adicionar aqui, né? Ó, gerando um CH3, forma o carbocátion nessa posição, aí o cloreto ataca. Aqui, entre esses dois carbonos, esse aqui tem mais hidrogênios, então o H+ se adiciona aqui, para gerar o carbocátion secundário, que é mais estável. E além disso, o que vocês estão vendo de diferencial desse carbocátion produzido aqui? Alguém sabe me dizer? Esse carbocátion aqui, ele é mais estável do que um carbocátion secundário qualquer. Por quê? Exatamente. Então, esse carbocátion aqui, ele é estabilizado por ressonância, né? A gente vai ter contribuintes de ressonância aqui. Então, é um carbocátion bem estável,
tá? Só que, e ele também segue a regra, esse aqui seguiu a regra de Markov-Nikov, tá? Então, a regra de Markov-Nikov é importante dar um bom direcionamento, mas o que deve ser compreendido é que, na etapa de adição que se forma o intermediário carbocátion, o mais estável, né, o carbocátion mais estável é formado mais facilmente. Vamos ver esse caso aqui. Ó, uma possibilidade é a adição neste carbono. Vai gerar esse carbocátion secundário aqui. Vejam que nesse caso aqui, ó, a regra de Markov-Nikov não dá muito para usar, né? Porque tanto esse carbono como esse carbono têm a mesma quantidade de hidrogênio. Aí, se adicionar. Então, assim, provavelmente os dois vão ser produzidos na mesma quantidade, né? Você esperaria isso. Ah, vão ser produzidos na mesma quantidade. Mas os produtos vão ser produzidos na mesma quantidade, né? Mas o que acontece aqui, ó? Se esse H+ for adicionado aqui, você vai gerar esse carbocátion secundário, que é um carbocátion secundário qualquer aí, né? Não tem outro fator estabilizador aqui, certo? Ai, tem uma mosquinha aqui me circulando, gente, credo. Aí vai gerar esse produto. A outra possibilidade é a adição do H+ neste carbono e vai gerar esse carbocátion. Esse carbocátion secundário é mais estável do que esse. Por quê? Porque aqui a gente tem o fenômeno da ressonância. Todo mundo lembra como faz contribuinte de ressonância? Tem que lembrar, hein? Ó, então, vai lá, ó. Setinha, tem que fazer setinha bonitinha, né? Então, a setinha parte aqui da ligação π, forma dupla, ficou a carga positiva aqui. Aí, ó, parte da ligação, forma dupla, carga positiva fica aqui. Parte da ligação, forma dupla, carga positiva fica aqui. Parte da ligação aqui, forma dupla ali, e a carga positiva volta para esse carbono. Então, aqui você tem, ó, os contribuintes de ressonância, né? Aqui um híbrido, né? Então, esse carbocátion é mais estável. Consequentemente, esse produto aqui vai ser o produto majoritário, tá? É o produto principal. Compreenderam? Essa daqui que é boa para pôr na prova, né? A questão dessa. Claro que eu vou fazer, vocês têm que saber. Estou respondendo a pergunta do Johan. Perguntou se eu vou fazer vocês desenharem os contribuintes de ressonância. Vou fazer. Tem que saber desenhar. Tem que saber desenhar bonitinho, com as setas bonitinhas. Tem que saber, gente, é importante. Tá? Traumatizados. Então, vocês já estudaram bastante isso. Já deve estar, como fala, já deve fazer parte de vocês, esse fisiológico já. Que horror, gente, é tão gostoso. Isso aqui, ó, encara isso como uma terapia. Fala assim, o que eu vou fazer para me distrair hoje? Eu vou fazer uns contribuintes de ressonância. Olha que delícia. Legal. Né? Ó, Pedro Lucas falou, estudar e aprender é diferente, isso é verdade. Só que você tem que garantir que você vai aprender, Pedro Lucas. Inclusive, isso é um ponto até importante, porque às vezes, se a forma que você está estudando, você está vendo que não está funcionando, então é hora de você mudar a forma de estudar, tá? Eu não sei como você faz para estudar, mas às vezes tem que mudar a forma de estudar para conseguir assimilar o conteúdo, tá? Eu vejo que tem muita gente que estuda errado, tá? Por exemplo, eu não gosto de estudar só fazendo exercício. Às vezes o aluno quer, eu quero lista de exercício, porque eu acho que primeiro você tem que entender todo o mecanismo e aí você vai aplicando isso junto, né, com alguns exemplos, né, mas não só
focar, se condicionar em exercício, porque isso te condiciona. Você só vai aprender a desenvolver aquele tipo de questão do que está sendo pedido no exercício. Se pedir qualquer coisa diferente, aí não consegue fazer. Porque daí você condiciona o seu cérebro a só reproduzir aquele tipo de situação, entendeu? Por isso que é importante você entender toda essa lógica do processo, né? E por que, que o carbocat é mais estável, tal? Porque daí essas coisas vão ficando mais intuitivas na hora que você vai fazer, tá? Você já vai procurando essas coisas na reação, entendeu? Aqui, ó, eu coloquei assim, adição de outros HX, né? Esse X, então, pode ser os halogênios mesmo, né? Os aletos de hidrogênio, né? HCl, HBr, HI. Mas a gente pode usar também aqui essa ideia, esse mecanismo que a gente acabou de olhar, para outros tipos de reagentes também. Por exemplo, água, álcoois e ácido sulfúrico, tá? Então, por exemplo, nessa reação aqui, ó, com ácido sulfúrico, você vai ter primeiro a adição do hidrogênio a um dos carbonos sp2. Qual vai ser o carbono sp2 que tem a maior, né, a maior propensão de receber esse H+. Então, vai ser esse carbono aqui, que está ligado ao maior número de hidrogênios, porque daí vai gerar o carbocátion terciário. E aí o grupo aqui, hidrogênio sulfato, vai atacar nesse carbono terciário, né? O carbocátion vai gerar esse produto. E esse aqui fica como minoritário. Então, vejam que em todas essas situações aqui, a reação está seguindo a regra de Markov-Nikov, né? Então, o hidrogênio está se adicionando ao carbono ligado ao maior número de hidrogênios, tá? Então, aqui, ó, na adição de água vai gerar um álcool, na adição de álcool vai gerar o éter, tá? Então, vamos mostrar com um pouquinho mais de detalhes. Então, aqui, ó, adição de ácido sulfúrico. Os alcenos reagem a frio com ácido sulfúrico concentrado para gerar compostos que nós chamamos de alquil hidrogenosulfatos, tá? Então, quando o ácido sulfúrico ioniza, ele vai liberar o H+, e vai gerar de contraíon um hidrogênio sulfato, tá? Que é o SO4H, né? O hidrogênio sulfato. Então, essa reação ocorre simplesmente colocando os reagentes em contato. Então, se for um alceno em fase gasosa, ele é borbulhado dentro do ácido sulfúrico. E o alceno líquido é misturado com o ácido sulfúrico. E os produtos são gerados pela adição do íon hidrogênio a um dos carbonos da dupla ligação e do íon bisulfato ao outro carbono, tá? Então, é igual a reação do haleto de hidrogênio que a gente viu. Vocês ficaram com dúvida aqui, ó? O hidrogênio H+, vai se adicionar a um dos carbonos e o bisulfato vai se adicionar ao carbono do carbocátion, tá? E vai gerar o alquil hidrogênio sulfato. Essa reação Bom, deixa eu falar essa parte primeiro. Então, se a solução de ácido sulfúrico do alquil hidrogênio sulfato é diluída com água e aquecida, o álcool correspondente ao grupo alquilo é obtido. E essa reação envolvida nesse processo se chama hidrólise. Essa reação de hidrólise a gente vai ver só lá para frente, tá? É conteúdo já do final do semestre, a hidrólise. Mas aqui, ó, é só exemplificando, ó, o etileno, né, o eteno, em contato com ácido sulfúrico, vai gerar o etil hidrogênio sulfato, né? Então, aqui, ó, o bisulfato vai ser adicionado ao etileno, né? E aí, na presença de água com aquecimento, vai acontecer uma reação chamada de hidrólise. E aí, esse grupo aqui vai ser substituído pelo OH, tá? Então, a partir dele gera-se o álcool.
Então, isso é possível fazer para todos. Ó. A hidrólise do hidrogênio sulfato vai gerar o álcool correspondente. Tá? Então, é uma forma de obtenção de álcoois a partir de alcenos. Por quê? Porque os alcenos eles são obtidos facilmente pela reação de craqueamento do petróleo. Então, você produz bastante etileno, né, esses produtos aqui. Então, você tem uma fonte dessa matéria-prima, que daí você pode submeter a esse tipo de transformação para gerar álcool, né, para produzir álcool, para comercializar e para fazer as coisas. Tá? E essa adição do ácido sulfúrico obedece à regra de Markov-Nikov. Alcanos e aletos de alquila não reagem com ácido sulfúrico, tá? Então, essa reação de adição de ácido sulfúrico, ela é uma forma de você diferenciar alcanos e alcenos, tá? Porque os alcenos reagem com ácido sulfúrico e os alcanos não, tá? Então, e também você pode usar como uma estratégia de purificação. Então, vamos supor que você tem uma mistura de alcanos e tem alcenos contaminantes ali, né? Você pode, então, lavar, né, essa mistura aí com ácido sulfúrico, que daí os alcenos, né, vão reagir com ácido sulfúrico e conseguem, então, remover da mistura, tá? Então, disse que o ácido sulfúrico dissolve alceno, só que ele não dissolve alcano, né? E esse termo é porque ele reage com o alceno, né? Mas ele não reage com o alcano, tá? Ok? Já estão cansados? Eu tô indo tão devagar, gente. Tô até preocupado com o cronograma, porque é muito assunto pra gente ver, sabe? Eu tô indo meio devagar assim, que é para vocês irem. Vocês estão na adaptação, entendeu? Então eu tô indo meio. Depois tem que começar a colocar esse conteúdo com mais velocidade aí na mente de vocês. Bom, vamos ver a adição de água, tá? Então a água, se você pegar um alceno e misturar com água, não vai acontecer nada, tá? A reação não vai acontecer. Porque você precisa do eletrófilo para formar o carbocátion. E a água, ela não é um ácido forte, né? Então, ela não é uma boa fonte de uma espécie H+, por exemplo, né? Que seria um eletrófilo, né? Então, você precisa, para acontecer a adição da água, você precisa de um catalisador ácido. Então, precisa de um ácido ali para ajudar na formação do eletrófilo, tá? Então, veja, na presença de ácido, o que vai acontecer? Se você adiciona um ácido forte, seja o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, né? Esses ácidos em solução aquosa, eles se ionizam quase que completamente, né? Então, nesse processo de ionizar, eles liberam o H+. Se ionizam, eles liberam o H+, né? Então, a água. Vou pegar minha lousa. Estou sendo bem detalhista. Então, a água, você tem aqui o oxigênio com o par de elétrons livre. Então, se o ácido libera o H+ no meio, o par de elétrons do oxigênio da água recebe esse H+ e gera essa espécie que se chama hidrônio, né? Que é a que está representada aqui. Então, na presença de meio ácido, agora você tem eletrófilo nessa reação, né? Então, os elétrons π do alceno atacam o hidrogênio, né?
com carga parcial positiva aqui, né? O hidrogênio vai sair como H+. Então, nessa ligação aqui, ó, ela retorna para o oxigênio, né? Volta o par de elétrons para o oxigênio. Então, você vai gerar, ó, esse H+, ele vai se adicionar, pensando no produto majoritário, né? Ele vai se adicionar neste carbono, porque dessa forma você vai gerar um carbocátion secundário. Se ele se adicionasse neste carbono, geraria um carbocátion primário. E a gente já viu que o carbocátion primário praticamente não se forma, ele é pouco estável, né? Então, vamos considerar aqui só a formação do carbocátion secundário mesmo. Então, o H+ se adicionou aqui, obedeceu a regra de Markov-Nikov, né? Gerou este carbocátion secundário. Aí a água vai atuar agora como um nucleófilo, par de elétrons do oxigênio ataca o carbocátion, gera essa espécie intermediária protonada, e aí outra molécula de água pode remover esse hidrogênio na forma de H+. Por quê? Porque essa espécie aqui, ó, você tem o hidrogênio ligado num oxigênio que é eletronegativo e que está com uma carga positiva, porque ele está fazendo 3 ligações, né? Então, esse hidrogênio ele é muito ácido. Ele é, mesmo que o meio reacional esteja ácido pela adição do ácido, né, na reação, esse hidrogênio que ele é mais ácido do que o pH da solução. Então, a água que está no meio, né, pode remover esse H+. E aí você tem como produto o álcool e a recuperação aí do H+, né? Por isso que é um catalisador, né? É catálise ácida, porque ao final do processo você recupera esse ácido, certo? Então veja que aqui a gente até está mostrando equilíbrio, ó, né? Entenderam? O processo é igualzinho a adição de haleto de hidrogênio, né? Aqui a gente vai ter algumas etapas a mais, que é dessa transferência de prótons. Entenderam? Vai diminuir a quantidade de pessoal que está falando ok, né? Daí eu já não sei o que está acontecendo. Eu acho que só o João Pedro e o Johan que estão assistindo minha aula ainda. Esse pessoal já abandonou. Olha só, aqui é pelo gráfico, tá? Então, ó, a primeira etapa é a formação do carbocátion. Veja que é a etapa determinante da velocidade da reação, tá? Aí, a próxima etapa é o ataque do nucleófilo no carbocátion, a etapa rápida. Aí formou aquela espécie protonada, né? Que daí, com a remoção do H+, você gera o produto final, tá? Então, aqui ficou o gráfico aqui de coordenada, diagrama de coordenada da reação, né? Ficou com um morrinho a mais aqui, né? Que é a etapa de remoção do H+, desse intermediário aqui, né? Um alcônio, né? E aqui, ó, é o mesmo processo, a adição do álcool é o mesmo processo da adição de água, tá? E ele também, né, aqui também é necessária a catálise de um ácido, né, para a formação do carbocátion, né? Então, quando você adiciona o ácido com o álcool, o par de elétrons do oxigênio do álcool é que vai receber esse H+ do ácido, né? Vai formar esse intermediário, essa espécie aqui, né? Lá com água fica o hidrônio, aqui fica esse alcônio, né? E aí o par de elétrons π, né, vai pegar o H+, essa ligação sigma vai se formar com o carbono que está ligado ao maior número de hidrogênios, porque dessa forma você gera um carbocátion secundário, que é mais estável, né, do que seria se o hidrogênio se adicionasse neste carbono, que geraria o carbocátion primário, né? Aí a próxima etapa é o próprio álcool, vai atuar como um nucleófilo, o par de elétrons do oxigênio vai se ligar, né, vai estabelecer uma ligação sigma com este carbono aqui. Vai gerar esse intermediário protonado,
outra molécula de álcool do meio, né, o par de elétrons dela remove esse H+, porque essa espécie aqui é bem ácida, e aí forma-se o éter, tá? E você, ao final do processo, você recupera o ácido, ok? Já posso colocar umas questões bem cabeludas, assim, para vocês fazerem, né? Beleza. Olha que gostoso agora que a gente vai ver. Rearranjo de carbocátions, tá? Vocês sabiam que os carbocátions podem rearranjar? Vocês já tinham estudado carbocátion na Orgânica 1? Já tinham visto carbocátions? Eu não lembro mais, faz tempo que eu não dou Orgânica 1. Sim? Ai, que bom. Então vocês já sabem. Ah, é? Ai, que bom então. Ótimo. Então, olha só. Quando a gente vai. Toda reação que a gente vai estudar, que na etapa, né, se ela tem lá nas etapas dela a possibilidade de formação de carbocátion, sempre que tem carbocátion envolvido, vocês precisam considerar possibilidade de rearranjo, tá? Sempre que o mecanismo, né, envolve a produção de um carbocátion, um intermediário carbocátion, vocês têm que considerar essa possibilidade, tá? Isso tem que ser natural já. Tem carbocátion, será que pode rearranjar? Já dá uma analisada, tá? Então, até agora eu mostrei situações para vocês de formação de carbocátions que não tinha a possibilidade de rearranjo. Porque o que é uma possibilidade de rearranjo viável para carbocátion? Quando que o carbocátion rearranja, gente? Quando que um carbocátion rearranja? Por que ele faria isso? Pensa aí. Tô olhando aqui, ó. Tô olhando aqui. Saiu um vixe. Vamos ver se vai sair mais alguma coisa. Porque o carbocátion não rearranja só para sacanear vocês, né? Não é por causa disso. Isso, para promover estabilidade, tá? Então ele só vai rearranjar se nesse processo de rearranjo ele se transformar em outro carbocátion mais estável. Se for para ele se transformar num carbocátion de mesma estabilidade, ou para ele se transformar num carbocátion menos estável, ele não vai fazer isso, porque ele não é louco, né? Não. Carbocátion não tem essas coisas, né? Mas ele não vai fazer isso porque não vai ser energeticamente favorável, né? Então, o carbocátion só rearranja se for para ele se transformar numa espécie mais estável, ok? Então, sempre que você for analisar a possibilidade de rearranjo de carbocátion, você tem que analisar se essa possibilidade vai propiciar, né, a formação de um carbocátion mais estável, ok? Senão, não vai acontecer nada. Então, olha, aqui, se a gente pensar no que a gente aprendeu até agora, vocês iam analisar e esquecendo, né, rearranjo de carbocátion, vocês iam olhar essa estrutura aqui, iam ver, vou adicionar HBr, né? Então, esse hidrogênio H+, né, a ligação pi aqui vai atacar esse H+, e ele vai se ligar neste carbono, porque daí vai gerar um carbocátion secundário, que é mais estável, né? E aí esse aqui seria o seu produto majoritário. Você ia pensar, não vai adicionar nesse carbono aqui, porque vai gerar um carbocátion primário, e o carbocátion primário é muito instável, não vai formar, né? Então, seria esse aqui o seu produto majoritário que você esperaria. E aí, beleza. Só que aí, o que acontece? O produto majoritário dessa reação é esse aqui. Ó, o que aconteceu? Deste para este. Então, ó,
aqui na ponta é CH3 ainda, né? Então, realmente, o H+ se adicionou aqui e formou, de fato, o carbocátion secundário. Só que esse carbocátion secundário, né, algo aconteceu com ele. O que foi que aconteceu, né? Porque esse aqui ficou como produto minoritário. Veja que não é que ele não foi produzido, né? Ele foi produzido em quantidade menor. Mas aí você tem esse outro majoritário aqui. Ah, eu botei aqui a carinha de vocês. O bicho, Jesus ali, né? É aqui, ó, vocês. Então, ó, esse aqui é o mecanismo. Então, ó, o par de elétrons π, ele vai atacar o H+, vai, né, pegar o H+, vai estabelecer uma ligação sigma com este carbono, porque isso favorece a formação de um carbocátion mais estável, né, no carbocátion secundário. Só que aí, ó, vizinho a esse carbocátion secundário, você tem esse carbono aqui, e com a migração desse hidreto, né, veja que o hidrogênio vai vir com o par de elétrons, né? Então, a migração do hidreto vai promover a formação de um carbocátion terciário. Ah, e podia ser o hidreto desse carbono aqui? Não. Por quê? Porque se você migrar, né, se migrar um hidreto deste carbono, vai gerar um carbocátion primário que é menos estável. Então, não vai acontecer isso. Agora, a migração deste hidreto para cá promove a formação de um carbocátion terciário. Então, isso acontece, tá? Esse hidreto migra, tá? E aí, formado o carbocátion terciário, o brometo ataca e gera o produto majoritário, tá? Então, sem o rearranjo, o brometo ataca nesse carbocátion secundário que já havia sido formado e gera esse produto aqui como minoritário, tá? Então, normalmente, esse deslocamento, ele acontece nessa relação 1,2 mesmo, tá? E quando a reação envolve a formação de carbocátions, então sempre verifique a possibilidade de rearranjo para um carbocátion mais estável, tá? Olha aqui, a outra situação. Essa molécula aqui, no processo de ataque para pegar o H+, né, para capturar o H+, vai formar um carbocátion secundário também, é o carbocátion mais estável. Veja que agora esse carbono vizinho, ele está ligado a 3 grupos metilos. E pode acontecer o deslocamento 1,2 da metila, porque isso vai favorecer a formação de um carbocátion terciário, tá? Então, essa migração também acontece, tá? E esse aqui vai ser o seu produto majoritário. Entenderam essa parte? Vocês já viram bastante isso, né? Acredito que esteja um pouco mais natural. Gente, eu agora que eu vi aqui que já passou um pouquinho da hora, vocês falaram que a aula de vocês é gravada. Eu não vou me estender muito, não, mas é só para não atrasar o conteúdo, tá? Eu vou terminar, que já está acabando, tá bom? É rápido, não vai muito longe, não. Porque senão vai atrasar demais o nosso cronograma. Então, ó, o carbocátion nem sempre rearranja, tá? Ele só rearranja quando ele origina um carbocátion mais estável, tá? Então, sempre tem que gerar um carbocátion mais estável, tá? Então, veja aqui, ó, 4-metil, 1-penteno, né? Com a adição do HBr aqui, ó, a primeira etapa é a formação do carbocátion, vai gerar esse carbocátion secundário. Veja que, vizinho a ele aqui, ó, você vai, se acontecer a migração de um hidreto daqui, vai gerar outro carbocato secundário, olha lá, ó. Então, não é mais estável, não tem vantagem nenhuma, né? E se acontecesse a migração daqui para cá, ia gerar um primário, então também não acontece, tá?
Então, nesse caso aqui, esse carbocation não rearranja. Então, foram esses exemplos aqui que a gente ficou vendo no começo da aula, né? De carbocations que não rearranjam, tá? Mas vocês sempre têm que analisar a possibilidade de formação de rearranjo, a possibilidade de rearranjo de carbocation, tá? Esses aqui são os mais legais, né? Que envolve expansão de anel. Então, veja só, nessa molécula, a adição do H+, vai acontecer nesse carbono, vai gerar um carbocation secundário. Esse carbocation secundário, ele está vizinho a este carbono aqui, que é um carbono de ciclo, né? E aí, percebam que se essa ligação aqui, ó, que está vizinha aqui numa distância 1, 2, né, desse carbono, se essa ligação entre o carbono 3 e o 4 se rompe, né, e forma entre o 3 e este carbono 2, olha lá, ó, o 3 ficou ligado com o carbono 2, que por sua vez está ligado com essa metila, que é o carbono 1, né? Aí o que, que aconteceu? Esse carbono 4 perdeu essa ligação sigma aqui, né? Então agora ele ficou com uma, duas, três ligações. Então ele ficou com a carga positiva, né? Então, além de ter acontecido a expansão do anel, você ainda gerou um carbocation terciário nesse processo. Então, esse carbocation aqui é muito mais estável, tá? E aí, depois o ataque do brometo forma essa molécula, tá? Mesmo que não fosse gerado um carbocation terciário, o processo, vamos supor, o processo de expansão do anel. Aqui é um carbocation secundário. E se a expansão de anel gerasse um outro carbocation secundário, provavelmente também ia ser favorecido, porque essa expansão de anel, para um anel de, né, era um anel de 4 e gera um anel de 5, o anel de 5 é mais estável, porque você tem menos tensão angular e menos tensão torsional, né? Nesse tipo de anel. Então, isso favorece, é um fator importante, tá? A expansão do anel. Vocês já devem ter visto isso daqui também, né? Isso aqui é uma delícia também de fazer. Sabe, em vez de fazer caça-palavra, faz isso daqui, ó. Vai, deixa eu fazer uma expansão, um rearranjo de carbocato. Legal. Entenderam? Bom, vamos ver agora a adição do ácido bromídrico, né, do HBr, em presença de peróxido, tá? Então, quando a gente fala, né, já peróxido, né, já chama assim na nossa atenção para reações radicalares, né? Então, a adição de HBr ao 1-buteno forma o 2-bromobutano, né? Então, a adição do HBr a 1-buteno, o H mais, será adicionada a este carbono, que está ligado a maior quantidade de hidrogênios, para formar o carbocato secundário, e aí o brometo ataca aqui. Então, vai formar 2-bromobutano, né? Não vai formar um bromobutano, porque para formar um bromobutano, posso, Larissa, deixa eu já mandar aqui, porque eu prefiro mandar aqui do que mandar lá no grupo, porque aqui eu sei quem está na aula, né? Meu Deus, já acabou março.
Pronto, pode preencher aí. É... Depois você assiste a gravação, tá, Larissa, desse pedacinho aqui. Assiste tudo, inclusive o pedacinho. Ai, tirei a apresentação. Então, ó, pelo mecanismo de adição que a gente viu agora, essa regra é a regra obedece Markov-Nikov, né? E você vai gerar como produto principal 2-bromobutano. Só que se você quiser sintetizar o 1-bromobutano, você precisa de 1-bromobutano, você tem que sintetizar 1-bromobutano. Como é que você vai fazer isso? Então, uma possibilidade é você fazer a adição de HBr no umbuteno via com adição de peróxido no processo, tá? Então vejam que essa reação aqui vai ser uma reação anti-Markov-Nikov, tá? Ela é um mecanismo anti-Markov-Nikov. Então vejam que o hidrogênio vai se adicionar no carbono ligado à menor quantidade de hidrogênios. Então como que explica isso? Ó, a presença de peróxido causa a adição anti-Markov-Nikov. Então, ó, aqui é uma reação que acontece via radicalar, tá? A primeira etapa dessa reação vai ser a quebra homolítica do peróxido de alquila, que foi utilizado aí na reação. E isso vai acontecer na presença de luz ou de calor, que nem a gente viu para as reações radicalares, tá? E aí vai gerar o radical alcoxila, e esse radical vai gerar, né, quando ele reage com o HBr, ele vai gerar o radical bromo. E esse radical bromo é um eletrófilo, entendeu? Então aqui está a grande diferença em relação à outra reação, porque na reação de adição normal que a gente viu, o eletrófilo é o H+. E aí esse H+, vai se adicionar ao carbono ligado ao maior número de hidrogênios para gerar o carbocátion mais estável. Aqui, o radical bromo vai se ligar. Aqui é a iniciação. Isso aqui é a etapa de iniciação, tá? É a quebra homolítica do peróxido e a formação do radical bromo, é a etapa de iniciação. Aí depois, ó, esse bromo, ele vai se ligar nesse carbono que está ligado ao maior número de hidrogênios. Por quê? Porque daí vai formar o radical mais estável, entendeu? Porque se ele se adicionar a esse carbono, ele vai gerar um radical primário. Se ele se adiciona a este carbono, ele gera um radical terciário. E a gente viu que os fatores que estabilizam os radicais também são os fatores que estabilizam os carbocátions, né? Então, esse radical aqui se forma mais facilmente, né? Então, é por isso que o bromo vai se adicionar aqui, onde a gente estava acostumado a ver o hidrogênio, tá? Aí, formou esse radical, este radical vai reagir com outra molécula de HBr, e aí o hidrogênio vai se ligar aqui, nesse outro carbono. É por isso que fica invertido, tá? Então, essas aqui são as etapas de propagação, ó, porque daí gera mais radical bromo, que vai produzir mais desse radical terciário, que daí vai reagir com outra molécula de HBr e vai gerar esse produto, tá? Então, é por isso que a reação é anti-Markov-Nikov, entenderam? Mas vocês perceberam que o processo do intermediário é sempre para formar o intermediário mais estável? Então, é por isso que aquela outra regrinha fica melhor. O eletrófilo se liga ao carbono com mais hidrogênios. Porque daí, se o eletrófilo é o radical bromo, se o eletrófilo é o H+, né, vai sempre funcionar a regra.
Entendeu? Ó, eu acho importante vocês fazerem, tá? Façam manualmente isso, tá? Pega uma reação de adição de HBr clássica e uma reação de adição de HBr na presença de peróxido e façam, sem olhar, tá? Sem olhar. Façam só com o que vocês acabaram de aprender, considerando estabilidade de carbocato, estabilidade de intermediário, tá? Para essa do peróxido, tem que ter em mente as etapas: iniciação, propagação e terminação, que a gente vai ver aqui. Tá? Então, façam para vocês terem certeza, para vocês garantirem que vocês entenderam todo o processo. Isso é importante, tá? Então, ó, a estabilidade relativa dos radicais, né? Então, é por isso que sempre vai favorecer também a formação do radical mais estável, tá? E olha a vantagem é que os radicais não rearranjam tão facilmente quanto os carbocátions, tá? Então, quando forma esse radical aqui, esse aqui tá estável. Mas assim, isso aqui já é uma vantagem também, porque daí evita, né, de ter que ficar pensando em possibilidade de rearranjo de radical. Então, rearranjo é mais para carbocation mesmo, tá? E aqui as etapas de terminação, né? Porque dois radicais bromo se ligarem para formar o bromo molecular, um radical alquil com um radical bromo, tá? Gerou uma molécula aqui com dois halogênios, né? Duas moléculas, dois radicais alquil, né, se ligando para formar esse produto. Então, aí são etapas onde você vai ter um encontro, né, a formação de ligação entre dois radicais, ok? Aqui é o sistema completinho, só mostrando todas as etapas na sequência, ok? E aqui explicando por que que essa reação de adição com peróxido acontece só com o HBr, ela não acontece com o HCl e com o HI, que é o ácido iodídrico, né? Isso acontece porque nessa etapa de propagação, para a cloração, essa primeira etapa aqui, que é a formação do radical alquil, é exotérmica. Só que a etapa seguinte é endotérmica. Para iodação, essa primeira etapa aqui é endotérmica e a próxima é exotérmica. Então, isso desfavorece a realização dessas reações. Se você olha para a bromação, as duas são exotérmicas. Então, energeticamente está mais favorecido para a formação só da bromação, tá? Por via radicalar, com adição de HBr em presença de peróxido, né? Então, é por isso que essa reação só serve para adição de HBr, tá? A reação de HBr com peróxido, né? Só acontece com HBr. Bom, pessoal, aí eu vou deixar isso aqui de tarefa para vocês, tá? Vocês vão revisar toda a aula de hoje, vão certificarem-se, né, de que compreenderam tudo, né? O mecanismo da reação de adição, eu coloquei HX, que é para considerar haleto de hidrogênio, água, álcool e ácido sulfúrico. Compreenderam a regra de Markovnikov, por que algumas reações acontecem no mecanismo anti-Markovnikov, que nem a reação via peróxido. Vão ver se entender estabilidade de carbocátions, possibilidade de rearranjos. E vou deixar de tarefas, todos têm acesso a esse Paula Bruce aqui? Acho que vocês conseguem pela biblioteca virtual, não conseguem? Não precisa, não necessariamente ser, que nesse aqui eu estou indicando onde que é para vocês lerem, mas pode ser em outro livro. Porque esse item 519 desse volume 1 do Paula Bruce, ele trata um pouco sobre a estereoquímica das reações. Além dessa questão de regioseletividade, como eu mostrei para vocês, eles vão mostrar situações com estereoseletividade. Aí eu gostaria que vocês dessem uma lida naquilo lá e viessem tirar dúvidas comigo sobre isso,
tá? Viessem me perguntar, porque eu não vou abordar isso na aula, porque a gente ainda vai ver, assim, para outras reações, nós vamos ver a estereoquímica das outras reações, e daí fica mais fácil para vocês irem compreendendo essa que está apresentada no item 519 aí desse livro. Porque é um pouco complicadinho, então eu acho que é importante vocês olharem lá para tirar dúvida. E lá vocês vão ver que vocês precisam relembrar muita coisa de estereoquímica, caso vocês não se lembrem, tá? Então dá uma olhada lá primeiro, e daí depois a gente conversa sobre isso. Combinado?